queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui com algumas questões da CESP, né? Um assunto super importante, tá em evidência em praticamente todos os concursos, que é a parte de função do segundo grau. Então, espero que você, nessas explicações, faça um ótimo aproveitamento e fique conosco no nosso canal, ok? Então, vamos em frente, professor João Lúcio com você. Esses minutinhos aqui você vai tirar grandes proveito, tá bom? Então vamos em frente. Ó, todo cuidado deve ser observado com relação às questões da CESP. Por quê? Certo ou errado é apenas um julgamento, muitas questões são assim, então você tem que ter muita atenção. O que é que ele está pedindo? Está pedindo um domínio, uma imagem, qual a ideia da questão, para não ser surpreendido, né? Eu acertei a resolução, mas acabei marcando errado, marcando certo, era para ter marcado. Então, todo cuidado aqui com o CESP é pouco. Então, vejamos. A respeito das funções e suas propriedades, julgue o item consecutivo. O vértice da função quadrática, então ele me dá uma função e quer que eu analise o vértice da função. Ok? Então, vamos escrever a função. A função ela é escrita, solução. A função ela é escrita assim, que de x igual a x ao quadrado mais x menos 7 sobre 4. Então, você tem que ter em mente que o vértice da função, nós temos fórmulas prontas para determinar o vértice. Então, eu vou calcular o x do vértice, que é mais simples. E se ali não coincidir com menos 1/2, que seria, no caso, o valor do x do vértice, a abscissa, então eu já marco a opção como errada. Se bater o x do vértice, então eu vou para o y do vértice. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas nós vamos chegar tanto no x como no y. Então, vamos lá. Para o x do vértice, vamos escrever assim, x do vértice. Eu preciso utilizar esta fórmula aqui. Menos b sobre 2a. Professor, e quem é o a, quem é o b? O a, o b e o c são os coeficientes da equação. Então, ó, nessa equação, o a é 1, ó, tá aqui, pessoal, tá subtendido. O b também é 1 e o c é menos 7 sobre 4. Os coeficientes da equação, ok? Os três coeficientes. Eu venho direto para o x do vértice. X do vértice. Substituo menos b, então fica menos 1, 2 vezes o valor de a. Então, eu tenho menos 1/2. Pessoal, até aqui, a opção é verdadeira, né? A afirmativa dele é verdadeira. Ou realmente ele indica que o x do vértice é menos 1/2. Então, para encontrar o y do vértice, ou a imagem desse ponto na função, eu teria duas maneiras. Eu posso substituir esse valor na função, para não ficar dependendo de fórmulas, ou eu posso ir direto para a fórmula do y do vértice. Mas como nós temos que aprender e algumas coisas na matemática, você tem que ter ali na manga ali a fórmula. Então, eu vou escrever aqui a fórmulazinha do y do vértice da função. Então, o y do vértice será menos delta sobre 4a. Esta aqui é a fórmula para o y do vértice. Como eu te afirmei, eu posso evitar a utilização dessa fórmula. Fazendo o quê? Simplesmente pegando o x do vértice e substituindo na função. Por quê? Porque quando eu substituo
um domínio da função, ele vai atrás da imagem. Ok? A outra opção que você tem é utilizar a fórmula menos delta sobre 4A. Ok? Então, vamos utilizar aqui como o valor do coeficiente C é uma fração, ó, menos 4 sobre 7 sobre 4. Se eu estivesse resolvendo uma prova, eu resolveria substituindo o domínio menos 1/2. Iria mais rápido, mais prático. Vou deixar a fórmula aqui e você também pode fazer essa opção. Não, deixa eu resolver também pelo menos delta sobre 4A, ok? Então, deixa eu aplicar aqui o menos 1/2 na função para ver qual o resultado que ela me dá. Então, eu vou substituir este valor diretamente na função. Então, vai ficar Q de menos 1/2. Olha como fica tranquilo. Menos 1/2 ao quadrado, mais menos 1/2, substituindo no lugar de x, né? Menos 7 sobre 4. Vamos obter aqui o resultado e vamos ver se o resultado é menos 2. Se for menos 2, verdadeiro, certo? Se não for, essa assertiva está errada. Então, aqui fica a imagem desse domínio é. Aqui fica menos 1 sobre 2, vai ficar 1/4. Sinal negativo ao quadrado fica positivo. Aqui eu tenho menos 1 sobre 2. E aqui eu tenho 7 sobre 4. Olha como ficou tranquilo o cálculo. Sem a necessidade de usar o menos delta sobre 4A. Aqui você pode fazer o MMC, que é 4, né? Então fica 1. 4 dividido por 2 dá 2, aqui dá menos 2. E aqui fica menos 7. Então, a imagem aqui vai ser 1 menos 9 sobre 4. Pessoal, menos 8 sobre 4, que é igual a menos 2. Então, a imagem desse domínio é menos 2. E a opção estaria correta ali, ó, menos 2. Então, eu encontrei o x do vértice por esta fórmula aqui, ó, menos b sobre 2a, que é bem simples. Peguei esse domínio, apliquei na própria função e encontrei o y do vértice, evitando a utilização dessa fórmula aqui. Quando for preciso usar a fórmula, eu uso menos delta sobre 4a. Uma situação dessa aqui é desnecessária. E é mais prático você resolver procurando a imagem do ponto, certo? Ok? Então, aqui você pode ter a opção como certo. Ok? Questão bacana, simples e fundamento, né? Fórmulas, vértice, imagem, né? Vértice, o x do vértice, o y do vértice, domínio e imagem, ok? Vamos ver a segunda questão dessa nossa aula de hoje. Olá, pessoal. Então, vamos em frente. Ó, na questão número 2, enunciado longo, né? Aí é onde você tem que redobrar a atenção com relação à intenção do elaborador, né? Ele diz assim: ao receber uma demanda por equipamento para coletar dados, a fábrica Alfa verificou que possuía 40 mil unidades desse equipamento em estoque e que era capaz de produzir 10 mil novas unidades por mês. Assim, a quantidade Q desse equipamento que essa fábrica pode fornecer em milhares de unidades, decorrido X meses da data de recebimento da demanda, quer dizer, do pedido, pode ser modelado pela função. Opa, então eu já tenho uma função, solução. Eu já tenho uma função que me diz quanto eu posso produzir por mês. Posso produzir por mês isso aqui. 10 mil unidades. Se x for 1, vamos supor, mais 40 mil que eu tenho no estoque. Eu botei 40 porque o x está em milhares. Muito bem. Seguindo aqui. Por outro lado, a necessidade, né, de N
equipamentos, em milhares também, né, decorrido X meses, desde o início das capacitações das equipes de campo, pode ser modelada pela função. Então, eu tenho também uma função que modela a necessidade e quantidade. Isso aí é o foco de qualquer negócio. Quanto eu preciso, eu vou fabricar quanto para poder vender, para regular o estoque, vamos dizer assim. Se eu vendo 10, eu produzo 10, né? Se eu tenho uma demanda para 30, eu produzo 30. Trabalhar sempre com estoque mínimo ou estoque zero. Aí isso é a perfeição do negócio, né? Você não tem perda nenhuma. Ok? Muito bem. Aí ele pergunta assim, com base nessas informações, considerando-se que o início das capacitações das equipes de campo e o recebimento da demanda pela fábrica Alfa ocorrer no mesmo dia, ok? Conclui-se de acordo com os modelos propostos que a necessidade por esse equipamento irá igualar as quantidades desses equipamentos, certo? Que pode ser fornecida pela fábrica quando for decorrido quantos meses, valor de X. Então, o que ele quer é a história da perfeição para quem está produzindo algo para vender. Eu vou produzir 10, vou conseguir vender 10. Eu vou produzir 20, vou conseguir vender 20. Em quantos meses? Em 2 meses. Então, eu tenho que ter essa quantidade que eu consigo vender todo, o meu estoque fica zerado. Eu não tenho perca, não tenho prejuízo, não tenho nada. Essa historinha aqui é a história da situação perfeita para quem tem um negócio, não sei, com quem vende produtos perecíveis, imagine você. Esse aí não pode sobrar nada, porque qualquer sobra que tenha pode ser desperdício, pode ser perda, né? E a perda diminui o lucro. Então você tem que igualar as duas funções. Então, igualando as duas funções, ó, como é importante compreender, né, a ideia do autor. A ideia do autor é exatamente fazer com que as coisas se igualem, né? Não haja nenhuma perda. Simplificando aqui, por 5, eu tenho x menos 2x menos 8 igual a 0. Pronto, então eu resolvo essa equação aqui e obtenho o valor de x, ok? Os coeficientes aqui, equaçãozinha simples, né? Ó. O a é 1, o b é menos 2 e o c é menos 8. Com esses coeficientes aqui, eu consigo chegar no valor de x, né? Pode obter o delta, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos ver quanto é o delta. A gente fica torcendo que o delta dê um valor exato, né? Para não dar muito problema. Aqui fica 4 mais 32. Perfeito, ó. Deu 36 o delta. Certo? Então, a história dessa questão aqui é descobrir o valor de x, que representa a quantidade de meses. Ok? Vou colocar aqui do lado. Finalzinho. Quem é o valor de x? Usando a fórmula de Bhaskara, né? Usando a fórmula de Bhaskara, você chega no valor de x. Ok? Aqui você já tem o A, tem o B, tem o C, tem o delta. Ok? Vamos finalizar aqui, mais espaço. Então, quem é o valor de x? Menos B. O B é menos 2, mais ou menos raiz de 36, que é o delta, dividido por 2 vezes A. Vamos só conferir. Aqui o A é 1, o B é menos 2 e o C é 8 e o delta é 36. Tudo ok. Então, aqui eu tenho 2 mais, vou considerar só a raiz positiva, que é 6, dividido por 2. Pessoal, 8 dividido por 2, 4 meses.
4 meses é o tempo da necessidade, né? Como a gente viu lá, né? Da necessidade de se igualar à quantidade. Essas coisas se igualando exatamente quando o x for igual a 4. 4 meses. Então, é isso a questão. Volta lá e marca a opção correta. Vamos ver aqui. Volta aqui. Letra C de casa, ok? Então, valeu. Tá aí uma questão bacana. A interpretação é muito importante, né? Por que está igualando ali necessidade e quantidade? Para não ter perda. Essa que é a grande verdade, é a grande realidade dessa questão, ok? Então, letra 6, espero que vocês tenham gostado e vamos seguir em frente para mais uma questão aqui da nossa aula. Bem recente, né? 2021, né? Uma determinada clínica oferece um programa radical de emagrecimento em 60 dias para um grupo de pessoas com obesidade. A média de peso de seus integrantes era de 150 kg no início do programa. O resultado do programa foi descrito por uma função. Como é que a pessoa, numa situação dessa experimental, elabora a função? Ela vai anotando ali, primeiro dia, como é que foi a perda de peso, segundo dia. Então, ela modela a partir dos resultados. É assim que a matemática ajuda a compreender, né, os fenômenos que estão lá fora. Você vai modelando, você vai organizando as informações numa tabela, no Excel, e aplicativo. Então, você acaba chegando em algo parecido, ou muito próximo ali. Nunca é exatamente uma função do segundo grau, mas muito próximo. Ele modelou, encontrou essa função aí, ó. É P de T, que é o peso médio, 150 menos 33 sobre 10t mais t ao quadrado sobre 25. Ok, né? Então aqui você vê, né? Tem o maior cuidado, né? Porque o coeficiente A tá aqui na ponta, né? É 1 sobre 25. O B é esse daqui, né? Menos 33 sobre 10. E o coeficiente C, que é o A, que é o B e aqui é o C, ok? Cuidadozinho, né, que tem que ter, né, com os coeficientes. Indica o peso médio, certo? Das pessoas no grupo em T dias, né? Dia T, com variação 60 dias, né? O emagrecimento, né? Do programa 60 dias, então a função está dentro desse prazo aí, né? Desse intervalo. De acordo com essa função, o menor valor do peso médio dos integrantes desse grupo ocorreu quando, em que dia? Então, ele está te pedindo aí é o valor de T. Foi o dia. E não o peso. Ele podia fazer duas perguntas aí. Ele podia perguntar qual o peso que a pessoa estava naquele momento, ou indicar o dia em que ocorreu o menor valor. Professor, como é que eu sei que numa função eu estou com o menor valor? Pelo valor de A. Quando o valor do coeficiente A ele é positivo, maior do que zero, então a concavidade da função está voltada para cima. Se eu fosse fazer um gráfico dessa função, ela seria assim, ó, concavidade voltada para cima. Então, ele ia chegar no valor mínimo. A função ia ter um valor mínimo. E esse valor mínimo aqui, ele tem o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e tem o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Nós vimos na questão anterior. Ok? Nesse exercício aqui, especificamente, ele está pedindo o x. Por quê? Porque ele quer o tempo. Quantos dias, né? A função é em função de t. Então, aqui como se fosse era o t do vértice. Isso aqui é o t do vértice. O x é o t do vértice.
Então, quem é o T do vértice? Só para lembrar você não esquecer, que representa o T do vértice é o X do vértice, que é essa fórmula aqui, não esqueça. Então, ele é menos B sobre 2A. Então, vamos lá. Quem é o menos B? O B é 33 sobre 10, é o B, né? E 2 vezes o valor do A. Quem é o A? É 1 sobre 25. Aqui tem uma fração menos, né? Tem um menoszinho aqui. Ou aqui, né? Vamos botar aqui. Voltando. Pronto. Vou voltar aqui. O menos ele pode ficar aqui, pode ficar aqui, porque é menos B. Ou você pode botar B sobre menos 2A, não tem problema. O importante é que nós vamos ter dois sinais negativos e vai ficar, a expressão vai ficar positiva. Até porque o tempo, ele não pode ser negativo. O tempo tem que ser positivo, né? Então, aqui vai ficar assim. 33 sobre 10, que é a primeira fração. E a segunda fração, ela vai com o inverso, né? Multiplicar pelo inverso. Então, vai ficar 25 sobre 2. Então, o T do vértice, você vai multiplicar aqui 33 vezes 25. Vamos fazer a continha aqui, né? 33 vezes 25. Eu tenho 15, 16. Aqui dá 6, aqui dá 6. 5, 12 a 1, 825. Tá? 825 dividido por 20. Ok? Dividido por 10 dá 82,5, né? Se eu dividir por 10, né? Dividir por 2 vai dar 41, alguma coisa. 41 e uma fraçãozinha aqui. Ok? 41, uma fraçãozinha. 41,25, né? Precisamente. Aí. Como foi que eu fiz aqui? Eu multipliquei, né? Com esse aqui deu 825. Como eu tenho que dividir por 10, eu já sei que dá 82,5. Eu tenho que dividir por 2, dá 41,25. Fiz essa continha mesmo, sem problema. Se você observar, isso aqui, esse mínimo ocorreu, esse mínimo de peso ocorreu exatamente entre 40 e 43 dias. Olha aí, ó. Letra D. Ele não pergunta qual é o peso, que ele poderia perguntar. Ele não pergunta qual é o peso. Ele pergunta só em que momento, em que dia. Então, a posição do tempo é essa daqui, 41,25. Então, letra D. Espero que vocês tenham gostado dessas questões. E nós vamos estar aqui novamente em breve aí, com mais resoluções, CESP. Estamos fazendo aí uma maratona de questões CESP, FGV e outros concursos, ok? Um abraço a todos, nos encontramos em breve.